Artigo 32. Aplica-se às aposentadorias concedidas aos servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos da ABIN, de que trata o artigo 1º desta lei, e às pensões, ressalvadas as aposentadorias e pensões reguladas pelos artigos 1º e 2º da Lei nº 10.887, no que couber o disposto nesta lei em relação aos servidores que se encontram em atividade. Artigo 33. Ficam instituídas, inciso 1, a gratificação de desempenho de atividades de informações e inteligência, GEDAIN, devida exclusivamente aos servidores de nível superior e intermediário, do grupo de informações de que trata o inciso 3 do caput do artigo 2º desta lei, quando exercício de atividades nas unidades da ABIN. Inciso 2º. A gratificação de desempenho de atividades complementares da ABIN, GEDA-CABIN, devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de níveis superior, intermediário e auxiliar do grupo apoio do Plano Especial de Cargos de que trata o inciso 4 do caput do artigo 2º desta lei, quando em exercício de atividades nas unidades da ABIN. Artigo 35. A GEDAIN e a GEDA-CABIN serão atribuídas em função do alcance de metas de desempenho individual do servidor e de desempenho institucional da ABIN. Parágrafo 1º. A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para alcance dos objetivos organizacionais. Parágrafo 2º. A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o desempenho coletivo no alcance dos objetivos organizacionais. Parágrafo 3º. A GEDAIN e a GEDA-CABIN serão pagas com observância dos seguintes limites. Inciso 1. Máximo 100 pontos por servidor. Inciso 2. Mínimo 30 pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no anexo 5 desta lei, para a GEDAIN, e no anexo 6 desta lei para a GEDA-CABIN. Parágrafo 4º. Considerando o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, a pontuação referente à GEDAIN e à GEDA-CABIN terá a seguinte distribuição. Para inciso 1, até 20 pontos percentuais de seu limite máximo serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual. Inciso 2. Até 80 pontos percentuais de seu limite máximo serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. Parágrafo 5º. Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da GEDAIN e da GEDA-CABIN serão estabelecidos em ato do diretor-geral da ABIN, observada a legislação vigente. Artigo 35. Até que sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, todos os servidores que ela fizeram jus perceberam a GEDAIN e a GEDA-CABIN em valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e padrão do servidor, conforme estabelecido nos anexos 5 e 6 desta lei. Parágrafo 1º. O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir do início do primeiro período de avaliação, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos comissionados que fazem jus à GEDAIN e à GEDA-CABIN. Artigo 36. A GEDAIN e a GEDA-CABIN não servirão de base de cálculo para quaisquer outros benefícios ou vantagens.
Artigo 37. O titular de cargo efetivo de que tratam os incisos 3 e 4 do caput do artigo 2º desta lei, em exercício nas unidades da ABIN, quando investido em cargo em comissão ou função de confiança, fará jus à GEDAI ou à GEDACABIN da seguinte forma: inciso 1. Os investidos em função de confiança ou cargos em comissão do grupo direção e assessoramento superiores das níveis 3, 2, 1 ou equivalentes perceberão a respectiva gratificação de desempenho calculada conforme disposta no artigo 34 desta lei. Inciso 2º. Os investidos em cargos em comissão do grupo direção e assessoramento superiores das níveis 6, 5, 4 ou equivalentes perceberão a respectiva gratificação de desempenho calculada com base no valor máximo da parcela individual somado ao resultado da avaliação institucional do período. Artigo 38. O titular de cargo efetivo de que tratam os incisos 3 e 4 do caput do artigo 2º desta lei, quando não se encontrar em exercício nas unidades da ABIN, somente fará jus à GEDAIN ou à GEDACABIN, conforme o caso. Inciso 1. Quando cedido para a presidência ou vice-presidência da República ou quando requisitado pela Justiça Eleitoral, situação na qual perceberá a respectiva gratificação de desempenho calculada com base nas regras aplicáveis, como se estivesse em efetivo exercício na ABIN. Inciso 2º. Quando cedido para órgão ou entidade da União, distinto dos indicados no inciso 1 do caput deste artigo, e investido em cargo de natureza especial ou em comissão do grupo direção e assessoramento superiores, nível 6, 5 e 4, ou equivalentes, situação na qual perceberá a respectiva gratificação de desempenho calculada com base no resultado da avaliação institucional do período. Parágrafo único. A avaliação institucional do servidor, alcançado pelos incisos 1 e 2 do caput, será: inciso 1. A do órgão ou entidade, onde o servidor permaneceu em exercício por mais tempo. Inciso 2. A do órgão ou entidade onde o servidor se encontrar em exercício ao término do ciclo, caso ele tenha permanecido o mesmo número de dias em diferentes órgãos ou entidades. Inciso 3. A do órgão de origem, quando requisitado ou cedido para órgão diverso da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. Artigo 39. O servidor ativo beneficiário da GEDAIN ou da GEDACABIN que obtiver pontuação inferior a 50% do seu valor máximo será imediatamente submetido a processo de capacitação ou de análise de adequação funcional, conforme o caso, sob responsabilidade da ABIN. Parágrafo único. A análise da adequação funcional visa a identificar as causas dos resultados obtidos na avaliação de desempenho e a servir de subsídio para a adoção de medidas que possam propiciar a melhoria do desempenho do servidor. Artigo 40. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão, com manutenção do cargo efetivo, os servidores que façam jus à GEDAIN ou à GEDACABIN continuarão percebendo a gratificação de desempenho correspondente ao último valor obtido até que seja processada a sua primeira avaliação após a exoneração. Artigo 41. Em caso de afastamentos e licenças considerados como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção de gratificação de desempenho, o servidor continuará percebendo a respectiva gratificação correspondente ao último percentual obtido, até que seja processada
a sua primeira avaliação após o retorno. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de cessão.